A Igreja Aliança em Graça apresenta o verdadeiro Evangelho, a graça de Deus. Com você, o pastor Tiago. Inscreva-se neste canal. Graças a Deus. Vamos ficar presos aqui ao texto. Quero cumprimentar a todos que estão pela internet. Sejam bem-vindos. Que a graça e a verdade sejam multiplicados. Se você puder dar um like, deixar os seus comentários, interagir conosco. Se você puder compartilhar também nas redes e nos ajudar a divulgar a graça de Deus, somos gratos pelo teu apoio e pela tua participação conosco nessa missão, amém? O livro de Romanos, irmãos, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 7, irmãos. Eu vou ler um versículo, vamos orar, pedindo a Deus a direção, e depois nós vamos meditar versículo por versículo aqui, de uma parte desse capítulo 7. No capítulo 7, e no versículo 15, eu vou só ler esse versículo, depois nós vamos estar meditando aqui vários versículos, vamos entender algo da parte do Senhor. O tema da nossa mensagem nesta manhã é a tendência maligna humana. A tendência maligna humana. Tá? Capítulo 7, versículo 15, diz assim: porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Que essa palavra possa abençoar a nossa vida, os nossos corações, as nossas famílias, e que nós possamos ser edificados. Oremos. Pai amado e querido, te damos graças pelas tuas ricas misericórdias que nos possibilita estarmos aqui reunidos nessa manhã. Sabemos da nossa fragilidade, da nossa humanidade, sabemos da nossa fraqueza como seres humanos que somos, da nossa pequenez. Contudo, sabemos também do teu amor por nós, da tua misericórdia, da tua bondade e do teu Espírito que habita em nós, da tua presença que é eterna em nossas vidas. E por isso, Pai, nós somos mais que vencedores em Ti. Pai, que nesta manhã nós possamos ser moldados, instruídos, ensinados a compreender um pouco mais sobre a nossa estrutura humana, a compreender um pouco mais sobre a malignidade humana e, ao mesmo tempo, a bondade e a misericórdia do Senhor e o teu amor por nós. Fala-nos, usa-me como teu instrumento, apenas vaso de barro. A excelência, a glória, a majestade, o poder, o domínio, o império, o louvor é do Senhor somente. Que eu desapareça completamente e que o Senhor seja ouvido e visto por todos nós e a todos que vão ouvir pela internet, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus e glória a Deus. Santos e preciosos do Senhor, amém. Mais que vencedores, amém. Eleitos de Deus, amém. Amém. A tendência maligna humana. Todos nós possuímos uma tendência maligna humana. Você sabia disso? Quem sabia disso? Irmãos, por que isso é importante a gente compreender com profundidade? Quando a gente compreende esse assunto com profundidade, a gente passa a ter um autoconhecimento. O que é autoconhecimento? Você passa a compreender-se, assim, a ter uma compreensão mais profunda de si mesmo. E quando você se conhece, e quando você conhece a Deus,
você acaba tendo relacionamentos mais saudáveis. Você passa a compreender o próximo, você passa a compreender as dificuldades que o próximo tem, porque você também tem. E é esse o assunto que vamos tratar nesta manhã. Muito importante, eu quero começar com você aqui no versículo 7. Vamos começar no versículo 7. Eu vou do versículo 7 até o versículo 25, irmão. Nós temos aproximadamente 40 minutos para a gente poder meditar nesse texto. Capítulo 7 de Romanos, versículo 7 em diante. Paulo diz assim, ó: que diremos, pois? Ele faz uma pergunta. É a lei pecado? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Então vamos lá, vamos agora por parte. O que é a lei, irmãos? Vamos lá, quero a sua participação. O que é a lei? Obras mortas. Obras mortas. O que é a lei? Uma ordem. Uma ordem. Mais alguém? Vai evidenciar algo. Que vai evidenciar algo. A lei na Bíblia não quer dizer a lei que foi deixada por Moisés, foi dada por Moisés. Que foi dada por Moisés. Vamos lá, olha só. A lei, irmãos, é o código. Escuta isso, guarda agora, porque é uma síntese de tudo que os irmãos falaram. A lei, irmãos, é o código moral divino dado aos homens na terra. Eu vou repetir. A lei é um código moral divino dada para todos nós na terra. Foi dado a Moisés. Moisés é o povo de Israel. Mas veja, esse código moral divino é muito alto. Muito alto. Ninguém na face da terra até hoje, a não ser o próprio Deus, na pessoa de Jesus, o verbo que se fez carne, conseguiu ter uma completude geral desse código moral, desse mandamento, desse compêndio moral e ético que Deus exige de cada um de nós. Então a lei, ela foi dada, Deus dizendo para o homem: está vendo aqui, ó, isso aqui é o que eu quero que vocês vivam. Isso é muito importante você entender. Quando Deus deu a lei a Moisés, Ele não deu a lei a Moisés para dizer ao povo: olha, é isso que eu estou dando para vocês aqui, vocês têm a opção de escolher ou não. Não, não. Ele deu e disse: está vendo aqui, eu quero que vocês vivam por isso. Tem os 10 mandamentos, que esses 10 mandamentos, eles norteou toda a lei, as constituições, a civilização ocidental. Você pode pegar aí toda a Constituição Federal de todos os países em geral. Existe toda uma fundamentação nesses 10 mandamentos que Deus deu lá para Moisés. E existe também a parte cerimonialista, a parte de ordenanças que Deus deu. Então você tem que guardar. Paulo vem e diz: será que essa lei que Deus deu, ela é pecado? Quem acha que essa lei que Deus deu, esse código moral e ético divino que Deus deu, isso é pecado? É pecado, irmãos? É pecado, por exemplo, você guardar o sábado? É pecado? Não é pecado. Paulo diz: de modo nenhum é pecado. A lei é santa. Ele vai falar um pouco adiante sobre isso aqui. A lei é o código moral de Deus para a humanidade. Agora ele vai e diz o seguinte: só que tem um detalhe.
e eu conheci o pecado, eu identifiquei o pecado na minha vida através do quê? Da lei. Aí é que está o problema. A lei não é pecado, mas o pecado veio à consciência, veio à luz através da lei. Porque quando Deus ele vem e traz o código moral, ético e divino dele, a maneira, o padrão de vida de Deus, quando ele traz o padrão de vida dele para nós olhamos e falamos, então, se é assim, eu estou assim, eu estou assado. Se é assim que tem que fazer, eu estou vivendo assim. Então, imediatamente, a lei, esse padrão moral que Deus deu, faz com que eu e você identifique em nós mesmos o quê? O pecado. Então, aí Paulo ele diz, olha, eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência. O que é a concupiscência, irmãos? O que é concupiscência, essa palavra? O que significa essa palavra? Desejo. Paulo diz, eu não conheceria o desejo se não tivesse um padrão moral de Deus. Se Deus não tivesse revelado o padrão moral dele, e eu não conheceria o desejo. Então, quando Deus vem e diz, não cobiçarás, porque esse faz parte de um dos itens do padrão moral de Deus para a nossa vida, obviamente que imediatamente eu identifico esse desejo quando eu olho para o padrão moral de Deus. Aí, ele continua dizendo no versículo 8, mas o pecado, olha só irmãos, preste atenção nisso aqui. O pecado que eu identifiquei, porque eu olhei para o padrão moral de Deus, imediatamente eu identifiquei o pecado na minha vida. Mas o pecado tomando ocasião pelo mandamento. Então, o que é isso? Significa que o pecado, ele cresceu, e ele se tornou visível, ele se tornou abundante, na mesma proporção em que Deus demonstrou o seu padrão moral de vida para nós. Ele diz, tomou ocasião pelo mandamento, obrou em mim toda a consciência. O que é obrar, irmãos? É produzir. Diz que o padrão moral de Deus é tão alto, tão alto, tão alto, que ele acabou produzindo em mim todo tipo de desejo. Não parece uma coisa meio contraditória, irmão? O padrão moral de Deus não era para poder gerar em mim uma santidade? Sim ou não? Sim, sim. Não parece uma coisa meio contraditória? Poxa, mas Deus vem e traz o padrão moral dele que é santo, que é perfeito, que é divino. E aí todos nós passamos a ter uma abundância de desejos profundos e terríveis. Por que isso? Porque Deus quer que eu e você entenda que por tudo que nós fizermos nessa terra, de bondade, de coisas boas, nada disso vai atingir o padrão moral dele. Está entendendo? Quando Deus ele deu a lei a Moisés e ao povo de Israel, quando ele colocou lá todo o seu padrão moral, ele está dizendo, está vendo aqui, ó, o meu padrão é esse aqui. Nenhum homem e nenhuma mulher conseguiu atingir esse padrão e consegue atingir esse padrão moral que Deus estabeleceu. Não consegue. É muito alto o padrão moral de Deus. E por isso que, ao não conseguir, você identifica o pecado e você começa a viver uma abundância de desejo. Ele diz, obrou em mim toda a consciência, porque sem a lei estava morto o pecado, sim, porque sem o padrão moral de Deus, você não ia enxergar em você os desejos, a concupiscência e o pecado. Antes de Deus dar o padrão moral ao povo de Israel, o povo de Israel, eles não sabiam que roubar era pecado, que matar
desejar a mulher do próximo. Ele não sabia nada disso. O povo não sabia. Vivia, porque sem esse padrão moral ser apresentado, então se vivia uma vida sem lei. Então a lei, que é o padrão moral de Deus, um padrão alto, padrão moral, irmãos, nem Moisés, nem Elias, que fez descer fogo do céu com uma oração bem minúscula, nem Eliseu, nem Isaías, nem Daniel, ninguém que passou por essa, nem Paulo, você vai ver ele dizendo aqui, ninguém, irmão, ninguém conseguiu atingir o padrão moral de Deus. Você sabia disso? Ninguém. Todos erraram, todos pecaram, todos necessitam e carecem da misericórdia de Deus, porque ninguém conseguiu atingir esse padrão moral de Deus. Porque quanto mais esse padrão é nos apresentado, mais abundantemente desejos e concupiscências tomam conta das nossas vidas. E aí, ele diz assim, ó, no versículo 9: e eu, em algum tempo, vivia sem lei. Ele está falando sobre o tempo em que ele não conhecia o padrão moral de Deus. Por exemplo, os irmãos também viviam assim muito tempo. O irmão Zezinho viveu, não tinha lei para ele. Por quê? Não tem esse negócio. Mexeu, triscou, era assim, não era assim, irmão Zezinho? O negócio era sem lei. Então ele falou, em algum momento eu vivi sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Então assim, Paulo está dizendo, olha, quando me é apresentado o padrão moral de Deus, imediatamente eu olho para mim e vejo que eu estou morto. Estou morto. Porque os pecados estão sobre a minha vida, o erro, os desejos, a consciência está sobre. Porque quando eu olho para o padrão moral de Deus, é tão alto que eu falo, não, eu estou morto. Morri. E não é assim que todos nós, em algum momento de nossas vidas, ao receber a Cristo, ao encontrar com Cristo, a gente se vê dessa forma? Não, estou perdido, eu preciso que Cristo me receba. Não é assim, irmãos? Porque você tem um encontro, quando você olha para o padrão de Deus, é muito alto, aí você se quebrando, o Espírito Santo quebrando o teu coração e fala, você precisa da misericórdia de Deus. E aí você reconhece. Então, o mandamento de Deus, irmãos, olha só, por que eu preciso entender isso? Até para as nossas relações, né, irmãos? Vamos entender isso aqui. Irmãos, se vocês buscarem uns dos outros perfeição, o que vai acontecer? O que vai acontecer se vocês buscarem uns dos outros a perfeição? O que vai acontecer? Frustração, decepção. Porque não existe, nenhum de nós alcançamos o padrão de excelência moral que Deus estabeleceu na terra para nós. Não alcança. Você quer ver outro fator importante que nós conhecemos nisso aqui? Irmãos, se eu buscar e eu tentar perfeição da minha vida, o que vai acontecer? O que vai acontecer se eu o tempo todo tentar buscar em mim uma perfeição? Vai enlouquecer. Irmãos, eu vou ficar cheio de culpas, cheio de loucuras. Então eu preciso desse entendimento para me poder me perdoar e para me poder perdoar o próximo. Eu preciso desse entendimento para me poder depender das misericórdias do Senhor e entender que em mim não existe bem algum, que tudo que eu sou e tudo que eu vou ser é pelas misericórdias, pelo amor, pela bondade única e exclusivamente de Deus.
que eu não tenho. Esse é o primeiro ponto. Então, toda pessoa, olha só, nós temos uma tendência humana, todos nós, isso é uma tendência nossa. Qual que é a nossa tendência? Olhar uns para os outros e identificar o quê? Defeitos, erros. Isso é um fato humano, nós fazemos isso constantemente. Dentro das empresas se faz isso. O empregado acha defeito no patrão, o patrão no empregado. Os colegas uns nos outros. Sim ou não? Dentro de casa, no casamento, o tempo todo a gente está, não, mas você é gordo, você é magro, você é alto, você é baixo, você... Não, porque você é igual a sua mãe, você é igual ao seu pai, porque é assim, o tempo todo está desse jeito, assim, a gente fica o tempo todo identificando a situação negativa no outro. E aí, o problema é que quando a gente estabelece essa ideia de perfeição, de busca de perfeição no outro, a gente acaba se frustrando, a gente acaba se ferindo, e a pessoa fala assim, nossa, que decepção, né? Não é assim, irmãos? Que decepção, não imaginava que você pudesse fazer uma coisa, não é assim, irmão? Mas a verdade é que a nossa tendência humana, ela é maligna ou ela é divina? Maligna, irmãos. A nossa tendência humana, ela é maligna. Coloca isso no teu coração para sempre, para você nunca mais se frustrar. Não cria uma expectativa em ninguém, irmãos, porque eu já te apresentei aqui grandes homens que passaram por essa terra. E todos eles não tiveram a excelência do padrão moral de Deus. Aí diz assim no versículo 10, ele fala assim, e o mandamento, a lei, que era para a vida, não é um padrão alto de santidade, um padrão, isso não deveria produzir a vida. Não vem de Deus a lei, irmãos? Sim ou não? Não era para poder produzir o bem na nossa vida, a vida, então era para a vida. O que está dizendo aí? Achei eu que me era para o quê? Para a morte. Se você exigir, olha, guarda isso aqui que eu vou dizer para você aqui, para sempre. Se você exigir de você ou do outro o padrão de excelência moral de Deus, você vai matar a si e o outro. Quem está entendendo? Compreenda isso aqui, irmãos. A gente não consegue. Os pais com os filhos com os pais, o marido com a mulher com o marido. A gente, se você exigir um padrão, mas você tem que ser assim, porque, amado, você vai matar o outro e vai matar você também. Isso aqui é a Bíblia que está dizendo, irmãos. Paulo falou só, aquilo que deveria ser para a vida, o mandamento, aquele padrão de excelência, deveria ser para a vida, mas ele mata. Por que mata, irmãos? Por quê? Por que mata? Pecado. Mata por quê? Porque a outra pessoa e você mesmo não vai conseguir atender essa expectativa, irmãos. E aí quando não atende, a pessoa fica frustrada, a pessoa fica triste, fica mal. Percebe? Então, esse é um assunto que eu considero um dos assuntos mais relevantes quando Paulo ele explica do jeito que ele explica aqui nessa carta aos Romanos. Relevantes para a vida. Aí ele fala assim no versículo 11, porque o pecado tomando ocasião, de novo, irmãos, que o pecado tomou ocasião pelo mandamento, irmãos, por esse padrão moral que Deus deu, é tão alto, que o pecado ele toma ocasião. O que é isso? Ele cresce
cresce, ele multiplica. Ele multiplica. O pecado multiplica. Com um mandamento. Ele diz, me enganou e por ele me matou. Está vendo aqui, irmãos? Paulo está confessando isso aqui. Ele falou, ele fez isso comigo. Paulo era judeu, irmãos. Sabia toda a lei. Aquilo matou ele. Foi levando ele para o... Até que ele encontrou com a graça de Deus. E ele entendeu que o negócio não era nele. Era em Cristo. Que ele tinha que descansar em Cristo, que ele tinha que falar, não, eu sou isso aqui mesmo, esse negócio aqui, cheio de erros, cheio de problema, malignidade pura, mas a graça de Deus, a misericórdia do Senhor me resgatou e me salvou, senão estava perdido. Percebe, irmãos? Então o mandamento, irmãos, o padrão alto, quando você exige do outro um padrão alto de comportamento. E a gente tem essa tendência, né, irmãos? Principalmente os pais, né? Tem essa tendência de exigir dos filhos um padrão alto, né? Não, porque você tem que ser certinho. Eu falo porque eu falo por mim. Mas quanto mais você vive dessa forma, mais você mata a si e ao próximo. Qual é o caminho para isso não acontecer? O caminho chama-se graça de Deus. Amém, irmãos? Misericórdia de Deus. O caminho chama-se conhecimento, quando você explica, né, para os seus filhos o porquê que esse caminho é um caminho melhor, de excelência. Mas quando você exige um padrão alto, você mata. Você mata. Agora, olha o versículo 12, irmãos, como é que é lindo. Ele fala assim, e assim a lei é santa. Aí, ó, e o mandamento santo, justo e o quê? Bom, tá vendo aqui? O que é a lei, irmãos? É o padrão moral de Deus. É pecado a lei? Não. É divino. Ela é santa. Ela é justa. Ela é boa. Então é óbvio que, olha só, quando a gente pega esse padrão de Deus e joga para as pessoas, ou joga para nós mesmos, a gente está querendo, não, porque tem que ser desse jeitinho, vamos fazer assim, então não, porque eu espero que você seja assim, tudo certinho, bonitinho, conforme dá um padrão aqui de Deus. Isso é bom, isso é justo, isso é santo, a santificação perfeita. Só que tem um detalhe. No versículo 13, logo tornou-se-me o bom em morte. Paulo vem e diz, olha, a lei é boa, é santa, é justa, é perfeita, é divina, é um padrão alto, só que me tornou em morte. Ele diz, tornou-se o bom em morte. Ele faz uma pergunta. Não tornou. De modo nenhum. Só que, por que não tornou? Porque a lei, ela fica lá intacta. Ela não fica ruim quando, por exemplo, eu não consigo atingir esse padrão. Ela não fica ruim, ela continua sendo boa, perfeita, justa, boa. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Então olha aqui, irmãos, por que nós temos uma tendência humana maligna? Porque o padrão de Deus é muito alto. E enquanto vida nós tivermos, irmãos, coloque isso no teu coração. Enquanto você estiver aqui nessa terra, esse padrão de Deus nunca será atingido por obras. Nunca será atingido. Nós sempre vamos ter. Por quê? Porque o motivo que a gente vai envelhecendo, que a gente fica doente, sabe, as doenças, o envelhecimento, é fruto dessa malignidade que está na nossa natureza humana, irmãos. Não tem o que fazer. Por isso que Paulo diz lá em
não herda o reino dos céus, não herda essa natureza terrena, não, nunca será divina, nunca será. Nós sempre vamos estar sujeitos aos erros, às práticas carnais dessa vida, aos desejos. Nós sempre vamos estar sujeitos a isso. Seja, olha só, por um pensamento, seja por uma atitude, seja por uma ação, seja de qualquer forma, por um sentimento. A gente sempre está debaixo da malignidade humana, porque essa é a nossa tendência. Então, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Então, o mandamento, o padrão moral de Deus, fez com que o pecado em nós fosse excessivamente maligno. Uau, esse é o diabo que nós temos que carregar. O povo acha que tem um diabo assim, que tem um espírito, um negócio lá no tranca-rua, com demônios, 7 caveiras, não sei o que. O diabo está aí. Cada um de nós, irmãos, esse negócio aqui é terrível. Não é brincadeira, não. Tanto é que muitas vezes as relações se corrompem, tem os probleminhas. É ou não é, irmão? Fala aí, fala aí. É, porque a gente está carregado dessa malignidade humana. Tem uma linha doutrinária aí que diz que Jesus já voltou e que nós já ressuscitamos com Jesus. Mas eu olho para a minha natureza e eu sinto desejos carnais, eu sinto coisas, eu vejo, eu olho para o meu irmão, eu vejo ele fazendo coisas, eu olho para a nossa estrutura humana e eu vejo a malignidade. Como é que eu já ressuscitei? Eu ressuscitei no Espírito. Quando Cristo ressuscitou no Espírito, eu ressuscitei. Mas eu estou ainda dentro de uma natureza hiper pecaminosa, maligna, que corrompe, que é corrompida o tempo inteiro. Aí ele diz, no versículo 14, ele fala assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Olha lá. Não foi Deus que deu a lei? E Deus é o quê? Espírito. Então a lei é espiritual. Mas ele fala, mas eu sou o quê? Carnal. Vendido sob o quê? O que é vendido, irmãos? Vamos lá. Vendido. Escravo. Carnalmente falando, irmão, nós somos escravos da nossa natureza. Sim ou não, irmãos? Tanto é verdade que a gente vai envelhecendo, que doenças vão aparecendo. Isso é fruto do pecado, da carnalidade, da escravidão que nós temos na carne. E quando é que isso vai acabar? Vai acabar um dia, quando o Senhor Jesus, Ele nos revestir de um novo corpo, glorificado. Deixaremos de ter essa natureza tendenciosa ao maligno, para a gente poder ter um corpo glorificado, incorruptível, e todas as coisas serão feitas novas. Mas até lá, irmãos, não adianta. Quando você olhar para o teu irmão, quando você olhar para si mesmo, entenda, fala, isso é a natureza humana, maligna dele, dela, de mim. Nossa, cara, isso aqui é maligno? Existe, acabou. Não se frustre em você ver a natureza maligna do outro, irmãos, porque senão os relacionamentos não vão permanecer nunca. Já viu? Tem gente aí, né, no meio artístico, que já casou 20 vezes, procurando uma perfeição. Não, quero uma pessoa certa para mim. Essa aqui fez isso, essa aqui fez aquilo, essa aqui fez aquilo outro, essa aqui fez aquilo. Eu estou procurando uma pessoa perfeita. Vai achar? Não vai achar. Não vai achar. Pode ficar sozinho, porque não vai achar. Por quê? Porque eu sou carnal. Diga aí, eu sou carnal. Temos carne, irmãos. E a lei é espiritual. Ele
Ele diz no versículo 15: porque o que faço não o aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. Quem consegue levantar a mão e falar: isso acontece comigo? Eu vou levantar as duas, que eu o tempo todo. Irmão, não vem pintar de perfeito, porque não existe isso aqui. É ou não é, irmãos? Não existe. Por isso nós somos necessitados e carentes da graça e das misericórdias do Senhor. Foi por isso que Jesus veio na cruz. Ele vai terminar o texto falando isso. Por quê? Irmão, se dependesse da nossa humanidade, já tem gente se matando agora, direita com esquerda, tá uma loucura, o negócio está feio. Porque essa é a tendência da malignidade humana. E olha, você pode ter a idade que tiver, viu mãe? Pode ter 70 e pouco, 80 e poucos anos. Você vai fazer coisa que você não aprova. Você fala: não devia ter feito isso. Ela já foi. Ela é. Eu não devia ter falado isso. Já foi. Já falou. E agora? Se perdoa, entenda que essa é a sua natureza terrena, procure aprender com os seus erros e tentar evitá-los novamente, e vai ter outros novos erros que vão surgindo, e assim a vida, irmão. Por isso a graça de Deus na nossa vida. Por causa disso. Eu não tenho o que fazer. É Paulo que está explicando isso aqui. E olha o que ele vai falar agora, irmão, no versículo 18. No versículo 17 ele fala assim: de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. O que ele está falando aqui? Já não sou. Quem que é esse sou eu? Não faço isso. Quem que é esse sou eu? Quem é esse sou eu que não faço isso? É o Espírito. Ele está falando: a minha essência, desde antes da fundação do mundo, que não aprova o que eu faço, não é ela que faz isso. A essência em Deus. Mas o pecado que habita em mim, habita onde? Habita, irmãos, nessa natureza maligna humana, que às vezes, muitas vezes, nós chegamos a gemer tanto sofrimento na carne de situação. Não é assim, não. Você quer esfolar, você quer torcer o pescoço, você quer gritar, você quer esbravejar. É ou não é? Porque a sua natureza é essa natureza maligna. Ele falou: é o pecado que habita em mim. Aí ele diz no versículo 18: porque eu sei que em mim, olha só, esse em mim, na natureza terrena, irmãos, maligna, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Não habita, irmãos, não habita. Pastor, mas olha para sua esposa, olha para o seu esposo, olha para sua família e fala: cara, não tem bem nenhum na sua carne, e não tem bem nenhum na minha. Esquece isso. Não fique esperando o bem na carne do outro, você vai se frustrar. Esquece isso, não existe, irmão. Paulo esteve no terceiro céu, irmão, lá foi arrebatado, escolhido de Deus, o último apóstolo, levantado por Deus. E ele falou: eu faço os negócios aí que eu não aprovo. Terrível. Mas não é eu, não. Não é a minha essência. É o pecado que habita em mim. Porque na minha carne não tem bem nenhum. Você pode jejuar, você pode ficar 90 dias lá no monte, raspar a cabeça, ficar quietinho lá escondido, isolar de todo mundo e ficar lá quietinho, lá meditando. O mal vai continuar na sua carne. Essa é a grande notícia que eu vim trazer para você. Por isso que as misericórdias do Senhor são a razão de nós não sermos consumidos. E é nelas que eu e você tem que se esconder e se refugiar. E não no padrão moral que Deus
apresentou a todos nós, porque nós não vamos conseguir atingir. Tem que ser nas misericórdias do Senhor. Para terminar, ele fala assim: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, está lá, na minha essência. Eu quero fazer a coisa certa, eu quero cumprir com o padrão moral de Deus, mas não consigo realizar o bem. Diga comigo: eu não consigo, pastor. Fala comigo: eu não consigo. Eu não consigo. Pode falar, irmãos. É fato isso. Você quer melhor terapia do que isso aqui que eu estou falando para você hoje? Você tem que se olhar no espelho e falar assim: olha, eu quero fazer tudo certo, mas eu não consigo, se o Senhor não me ajudar, se o Senhor não tiver misericórdia de mim. Eu não consigo realizar o bem. E sabe, meu querido, com toda a humildade contigo, não vamos querer ser maior do que o apóstolo Paulo e maior do que os outros que passaram por essa terra, porque nós não somos. Vamos olhar e falar: cara, se Paulo falou isso aqui, é isso aqui mesmo. Eu também estou aqui dentro. Ele diz de novo no versículo 19: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Amém? Amém. Eu quero que você saia daqui hoje olhando para si e olhando para o próximo, dizendo: olha, não vou criar uma expectativa sobre mim e sobre o próximo. Não crie, irmãos. Eu e você todo dia estamos tropeçando. Se não, amor, estamos tropeçando. Esses dias eu ouvi a irmã José falar assim com o Ivo, nós estava junto, eu chamei permito. Ah, mas ele está muito esquecido, pastor. O Ivo está muito esquecido, mas você não. Achei engraçado aquilo. Eu estou muito menos. Né? Então, assim, você vê como é que é essa tendência nossa de fragilidade. Nós temos que olhar uns para os outros e olhar para si mesmo e dizer: cara, eu quero fazer a coisa certinha, mas não consigo não. Versículo 20: ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. De novo ele fala isso. Então existe desejos, existe transgressão, existe pecado que habita em mim, habita na minha carne, habita na nossa natureza humana que é maligna. O sistema religioso apresenta as pessoas como os perfeitos, né, irmã Patrícia? Né? O líder, geralmente, ele é dado como se fosse ele tem em volta dele, né, uma camada que o faz ser olha, ele é o perfeito pastor, o ancião, o operador, o líder. Ele é não é não, irmãos. E não é não. É como eu e você, como qualquer um de nós, irmão. Tem dor de barriga do mesmo jeito, fica nervoso, briga com a mulher. Irmão. Porque ninguém está livre dessa natureza pecaminosa. Todos nós carregamos isso. Então, uma das coisas maravilhosas que nós temos que ter aqui sempre, constantemente, é olhar uns para os outros e falar: olha, eu estou sujeito a essa malignidade porque eu tenho o pecado habita em mim, ou que eu quero fazer o bem não faço. E ele também. Ponto final. Somos todos iguais. Debaixo da graça de Deus, da misericórdia do Senhor. Porque se Deus tirar 1/1000 de centésimo da sua mão de proteção sobre a minha vida, eu estou destruído. Porque eu não consigo. Eu não consigo. Acho então, versículo 21, acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Tem um mal comigo e com você, irmão. Pastor, é um demônio? Pode ser, mas é a natureza terrena, é o demônio mesmo, que às vezes faz a gente sair dos eixos, né, irmãos? Você já saiu dos eixos no trânsito? Nossa! Terrível, irmão Ivo. Já saiu dos eixos entre os parentes? Irmãos, e aí, se você não estiver
essa ideia e falar, isso aqui é a minha natureza maligna. Então você quer fazer o bem, você vai para uma reunião, não, estou indo lá para uma reunião de família, quero fazer o bem, não, vai ser legal, porque eu vou ver, vai ser muito bom, como de repente, pá, uma briga feia. Não é assim, irmão? É, né? Olha o João da Luciana ali. É assim mesmo que funciona. E não funciona com o outro, funciona com todo mundo isso aqui, irmão. Não vamos ficar querendo se pintar de uma coisa que a gente não é, não. A gente que ninguém é perfeito na carne. Ninguém é, irmão. Esquece esse negócio. Versículo 21, guarda para você aí, sempre. Acho então essa lei em mim. Que lei? Que quando eu quero fazer o bem, é uma lei, irmãos, que está lá. O mal está comigo. Versículo 22, porque segundo o homem interior, segundo o Espírito de Deus que habita em mim, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. E me prende, irmão. Olha o que está escrito na sua Bíblia aí, ó, versículo 23, na parte final. Me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Por que você acha que Jesus mandou a gente perdoar 70 vezes 7 todo dia? Por quê? E assim, se perdoar não é só o próximo, é o próximo e a você mesmo. O próximo e a você mesmo. Você tem que se perdoar também, irmão. Porque tem gente que desenvolve sentimento de culpa de tal forma que não se perdoa nunca daquilo que fez de errado. Por que ele mandou perdoar? Porque ele sabe. Jesus falou, eu sei que você vai ficar errando e vocês vão errar contra o outro e contra você mesmo. Então você vai ter que se perdoar, você vai ter que perdoar 70 vezes 7. Por quê? Porque você está preso à lei dos pecados, do pecado. Prendeu os seus membros, está lá. É uma guerra. Por isso que nós, como cristãos, a nossa guerra é muito maior do que quem está no mundão. Agora, nós temos uma guerra, porque os nossos pensamentos pelo Espírito, você fala, olha, isso não pode ser feito, mas a minha carne, os meus membros, e você vive uma guerra constante na sua vida ali. Sim ou não, irmãos? Quando você discute com o seu marido, como é que é a situação? Como é que fica? Como é que fica o coração? Como é que fica as emoções? Como é que fica o espírito? Não fica mal? Por causa da guerra. Então tem os membros. Está preso debaixo do pecado. Aí ele dá um berro no versículo 24. Diz, miserável homem que eu sou. Está vendo? Paulo disse isso, irmãos. Por que eu vou dizer? Não, eu sou o homem de Deus. Deus fala comigo no meu quartinho. Eu de vez em quando eu vou lá no céu, volto, faço uma viagem, eu sou babá. Por favor, né? Paciência. Paulo diz, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Você pensa que Paulo não fazia as coisas erradas, irmãos, na carne? Fazia, irmãos. Todo mundo faz. Ele confessou isso aqui. Então a gente precisa parar de ficar exigindo do próximo um padrão alto. A gente tem que ajudar o próximo a caminhar, irmãos. Ó, olha aqui para mim, nós estamos numa caminhada, todo mundo carregando a sua cruz, cada um carrega a sua, né? Assim, irmãos? Aí uns começam a ficar um pouquinho mais para trás, né? Meio cansado, meio dificuldade. O que nós temos que fazer? Olhar para ele e falar, ô, fraquinho, ô, anda logo, rapaz, pega muito moleza, você está muito mole, é isso? Não. Ele diz, ô, meu querido, vamos lá, vai. Vamos, porque Deus é contigo, o Senhor é mais, você é mais que vencedor em Cristo, o Senhor está contigo, vamos em nome do Senhor, ó, conte comigo, vamos lá, eu sei que você tropeçou de agora ali, tá, mas vamos lá, vamos, é assim que tem que ser. Não é dizer, você já está quantos anos aqui ouvindo a palavra, você não aprende nunca, né? Aí tem essa tendência, irmãos, todos nós, e essa palavra hoje é para nos instruir a não viver dessa forma. E aí ele diz no versículo 25, último versículo, dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor,
que assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então nós temos dois senhores. Um que nós servimos pelo entendimento da palavra, que é o Senhor Jesus, e o outro é aquilo que nos prende, os desejos, as situações da carne, da vida. Né? Nós precisamos de ter o equilíbrio para continuar a vida. Senão a gente não consegue ficar bem conosco mesmo, nem bem com Deus, e nem bem com os nossos semelhantes. A melhor coisa que tem é você entender que você é de Deus, amado por Deus, incondicionalmente, dos seus erros, das suas falhas, dos seus tropeções, das suas fragilidades. E que você deve se perdoar e perdoar o próximo, constantemente. Assim seja, assim diz o Senhor dos Exércitos. Amém, amados? Você acabou de assistir a mensagem em graça com o pastor Tiago. Venha participar em uma de nossas reuniões.